Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou com muitas alunas, muitas pessoas novas entrando aqui no nosso canal e as perguntas são: quais os pincéis que eu tenho que usar? Olha, então nosso vídeo de hoje, as dicas que eu vou deixar agora aqui para vocês são justamente sobre os nossos pincéis. Muitas pessoas têm me perguntado assim: professora, qual é o pincel que eu mais vou usar? Qual o pincel que você usa mais? E a resposta, gente, é a seguinte: depende da sua pintura. Às vezes a gente vai trabalhar uma peça grande, né? Um trabalho com um espaço mais amplo. Olha, deixa eu pegar aqui para vocês. Por exemplo, né? Vou pintar essas flores aqui. Então, geralmente, nesse estilo aqui de trabalho, eu uso esse pincelzinho aqui, esse é o Condor número 10. Ele já tá tão velhinho que não tenho mais nem como ver numeração, pessoal. Mas olha, é o Condor número 10, cabinho vermelho. E aí a gente vai, né? Você vai analisando já nos espaçozinhos aqui, olha, para fazer esses raminhos aqui dentro. Então eu começo usando os pincéis já mais fininhos. Ó, já tá bem gastozinho e ele vai ficar justamente com esses talinhos aqui fininho. Para fazer esses pinguinhos aqui, eu uso o pincelzinho 0. Então, às vezes o pincel já tá bem gasto, né? A pontinha tortinha, mas tem a serventia dele, tem a sua utilidade. Para fazer esses pinguinhos aqui dentro, eu uso a pontinha desse pincel aqui, é o 0. Quando eu vou trabalhar algumas outras peças, por exemplo, esses últimos dias eu trabalhei em fraldas. Então, olha, para fazer as batidinhas aqui das ovelhinhas, eu uso o pincel Pituá. Esse aqui já é bem grosso, acho que esse é o número 12. E eu quero deixar a dica para vocês. Esses dias eu fui trabalhar e esse meu pincel aqui e outros que tem ali na caixa estavam ruins. Fui aqui na minha cidade, não encontrei o Pituá. Esse pincelzinho aqui é pincel de maquiagem. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente vai adaptando, tá? Então, olha, esse pincelzinho é de maquiagem e eu trabalhei essas carinhas aqui das minhas ovelhinhas usando esse pincel. Então, parece assim que a gente não pode criar, né? Se eu não tiver o pincel que a professora está pintando, eu não vou fazer. O que eu estou querendo dizer para você aqui é que às vezes é preciso a gente adaptar, a gente improvisar. Tem pessoas que moram em regiões pequenas que não tem o material fácil de encontrar. Às vezes, para pedir pela internet, tem o custo do frete, fica difícil. Então, a gente vai adaptando. Para fazer esses contornozinhos aqui, então esse sim tem que ser com este pincelzinho filete. Ó. Bem compridinho aqui a cerda dele. Esse aqui é o Condor 222 000. Não sei se dá para ver aí certinho, né? Condor 222 000. Exclusivamente eu uso esse aqui para contorno. Um cuidado muito extra com esse pincel, porque ele é muito frágil, né? E é bem carinho. Você vê que ele sempre fica aqui, ó, levantando as pontinhas, e a gente vai sempre aparando. E manter sempre, não está usando, limpa e mantém sempre ele protegido. Outros pincéis mais largos, olha, esse aqui é número 16. Esse pincel aqui eu uso pouquíssimo, raramente. Eu usei esse pincel aqui, né, para pintar uma tela de uma senhora, já num espaço bem grande, então para ganhar o tempo. Ou pintar trabalhos de lençol de cama, que já são flores bem maiores. Então, olha aí, a gente vai trabalhando.
Me perguntam bastante sobre a marca do pincel. Olha, esse aqui eu mostrei para vocês, é Condor 222. Esse aqui é da Castelo. Esse é o Castelo C521, número 6. As cerdas dele são compridas, né, flexíveis. Muitas alunas têm se queixado porque as cerdas vêm compridas, são moles e tudo mais. Esse aqui, olha, é a mesma marca desse Condor, desse Castelo, só que este número 8, esse número 6, esse número 8. Você vê que ele está aqui já bem mais usado. Vou dar uma ajeitadinha aqui nesse pincel para vocês terem uma ideia. Pega uma tesourinha pequena. Se você não tiver a pequena, pega a grande. Importante é que você faça. Vou posicionar, olha, ele como que você vai arrematando as pontinhas dele. Não vai passar a tesoura com tudo e estragar o seu pincel. Então você vê, ó, de um ladinho aparando bem cuidadosamente. Do outro, ó, vira o pincel. Na partezinha aqui de cima, eu tiro um pouquinho. Você pode nem estar percebendo aí o tantinho que está saindo, mas está saindo, tá vendo aqui? Por que você vê tão pouquinho? Porque a gente tem que cuidar do pincel com todo cuidado. Se você vai de vez e dá um corte aqui, estraga seu pincel. Então vem com cuidado. Abra a minha tesoura aqui, ó. Posiciono meu pincel aqui no dedo e vou tirando o excesso, olha, dos pelinhos que ficam aqui. Então, gente, façam isso com cuidado para não machucar o dedo de vocês. Viro para o outro lado e venho fazendo isso aqui, ó. E você vê que ele vai saindo, olha. Tentando aqui mostrar para vocês. Você vê que ele vai saindo o excessozinho do seu pincel. Geralmente a gente começa usando, o pincel vai abrindo. Olha, então não tem como você passar a tesoura de vez. Então vai trabalhando. Minha turma aí do grupo de pintura que tá me pedindo muito esse vídeo. E aí, uma lixa de unha. Uma lixa de unha todo mundo tem em casa. Sempre o meu pincel aqui, ó, no meu dedo. E eu vou, ó, sempre para fora. Não traga para seu lado que vai, né, bagunçar o pincel. Então, olha, vai passando, olha aqui, subindo, tá? Então, você vai passando e vai ajustando as cerdas do seu pincel de jeitinho. Se você acha que ele tá muito grosso ainda, tira só mais um pouquinho, olha, as pontinhas que estão subindo, que estão perdendo assim o jeitinho para ele não ficar bem justinho. Então tudo vai se dando um jeito. Sempre vá com muita delicadeza, com muito cuidado. E assim vai ajustando, olha, o pincel, tá vendo? E aí você usa aqui para pintar uma infinidade, né, de trabalhos que a gente pode fazer. Por exemplo, aqui dentro do elefante, tá? O nome, você pode trabalhar com esse pincel aqui número 6. Mas eu sempre tenho dito, olha, cada pessoa tem uma adaptação, né? Tem gente que prefere o pincel mais fininho. Se o espaço for maior e você ganha tempo com o pincelzinho mais largo, então usa o mais largo. Então o fato aqui é quais os pincéis que a gente usa. Olha, a numeração de pincéis ela vai do 00, né? É o filete que eu mostrei para vocês. E daí para frente ele vai crescendo. 2, 4, 6, 8 até o infinito. Eu nas minhas pinturas, como eu trabalho com pano de prato e jogos de cozinha, a maioria das numerações que eu uso são de 6 a 10. Nas pinturas mais abertas, né? E para fazer esses detalhezinhos pequenininhos, eu vou usando o número 2, eles
Vou usando o número 2. E quando ele já está bem, né? Olha, esse aqui bem durinho, eu não desprezo o pincel. Porque às vezes a gente vai fazer aqueles talinhos. Você vai pegar um pincel grosso, o talinho vai ficar enorme. Então, com um pincelzinho fininho, né? Deixa eu voltar aqui a ideia para vocês, ó. Com o pincelzinho estreitinho, você faz esses talinhos aqui com toda facilidade. Então, tô com um pincel aqui. Esse aqui é o Condor 115, tamanho 14. Olha o tamanho das cerdas dele, né? Esse aqui eu nunca usei, ainda tá até com o preço. Quero dizer para vocês isso aqui, o seguinte, gente, olha. A marca é importante, mas a gente adapta muitos outros. Eu tenho 2 pincéis aqui, olha, que eu usei muito. Esse aqui já não tem mais nem as cerdas. Esses pincéis aqui, eu comprei em lojinhas de variedade aqui da cidade. Ia comprar outra coisa, vi os pincéis, não tinha nem nome, nem marca. Mas eu olhei as cerdas, achei durinho, eu digo, vou levar e fazer o teste. Então é isso aí, tá? Os pincéis vocês vão adaptando de acordo com o que vocês vão trabalhar. Não deixem para começar a pintar quando tiver uma infinidade de pincéis. Comece com os que vocês tiverem. Vocês andam nas lojinhas da cidade de vocês, que todos nós andamos. Você vê um pincel legal que você não tem ainda, compra um. Né? Depois você compra outra numeração e assim você vai tendo pincéis para todos os trabalhos que você for fazer. Uma outra coisa também que me auxilia muito para pintar nomes são as canetinhas da Acrylex. Olha. A caneta da Acrylex não sai na água, tá? É a mesma tinta. Então aqui, olha só, na fraldinha, né? Sou um presente de Deus. Então veja só, olha, esse anjinho aqui eu pintei usando esse pincelzinho que eu mostrei pra vocês, que é o pincelzinho de maquiagem. Então esse rostinho dele aqui, olha, pintei usando esse pincelzinho. E a roupinha dele também. Aí o contorno da roupinha e dele mesmo, eu usei o pincelzinho 00. E para fazer esse nome, eu usei a canetinha Acrylex. Então, olha, são ideias, né? São dicas que abrem nossa mente para a gente desenvolver e tocar para frente. Não é porque você não tem o pincelzinho 3, o pincelzinho número 4, que você não vai fazer o trabalho. Não, se você não tem o 4, faz com o 6, né? Se for um espaçozinho menor, faz com o 2. Mas o importante é fazer. Então, a dica de hoje são quais os pincéis que eu tenho que ter, tá? Então, olha, novamente, do 00 até o infinito, tem número de pincéis. Porém, a gente na pintura em tecido, principalmente para panos de prato, né, essas peças que eu trabalho com vocês diariamente, eu uso geralmente até o 10. Esses outros 12 e 14, raramente, muito difícil eu usá-los. Só quando é uma pintura um desenho muito grande, mas repito, raramente eu uso. Então, a minha ideia, tá, para vocês que estão começando, é de 00 a 10. Lembrando que o pituá também tem várias numerações, né? E também é um pincel excelente para você trabalhar a misturinha, né? Ali, deixar tudo bem unidozinho e tal. Mas se porventura não tiver o mesmo pincel que você está trabalhando. Hoje alguém me perguntou sobre esse pincelzinho que eu uso bastante nos meus vídeos. Então esse aqui é um Condor número 10. Ele é bem curtinho porque ele já está bem velhinho. E sempre que ele vai ficando muito desigual, eu pego a tesourinha aqui e vou ajustando as pontinhas. Então, eis a razão de ele ficar assim. Quando ele chegou, era dessa forma aqui, tá? Mas com o uso, né, às vezes ele vai ficando tortinho e tal, a gente vai ajustando. E outra coisa é o cuidado nos pincéis, gente. Tem pessoas que começam a pintar, botam o pincel na água enquanto estão pintando. E ali deixa os pincéis dentro da água o dia todinho. Você detona seus pincéis. Então, olha, está pintando, tem sempre uma toalhinha ali para a gente estar enxugando os pincéis.
Terminou sua pintura, tira o seu pincel, limpa bem limpinho, enxuga e guarda. Se você deixa sempre seus pincéis completamente direto dentro da água, comecei o trabalho hoje de manhã e tal, a manhã todinha pintando, os pincéis estão na água. Não deu tempo de terminar, vou almoçar, vou tirar a sonequinha e os pincéis continuam lá, à tarde vou terminar e só de noite é que eu vou tirar meus pincéis da água. Então, você vai estragar muito os seus pincéis, né? E são pecinhas caras e precisam ser bem cuidadas. Então, fica aí essa dica para vocês. Tem alguns lugares de comércio, de internet, que já vende os pincéis lixados, né? Já aparados. Como, por exemplo, esse aqui, olha, já veio assim, prontinho. Alguns que eu já comprei assim, já paradinhos. Comprei já tem um bom tempo pelo Mercado Livre. Mas muitos deles eu tenho comprado assim, lojinhas que eu vejo por aqui, e olho o pincel, vejo que não tem aquele tamanho. E com a tesourinha, a lixa de unha, a gente vai ajustando e vai tomando forma. Então essa é a nossa dica de hoje. Espero que vocês aprendam bastante, pintem muito, sigam sempre aqui o nosso canal e até o próximo vídeo. Boas pinturas sempre!